Mas vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês sobre um outro nível de relacionamento, Ronaldo. Mas não é agora o relacionamento com as pessoas, com a família, com os amigos. Eu quero falar com vocês hoje sobre o nosso relacionamento com Deus, que também precisa ser alinhado. Erroneamente, algumas pessoas pensam que se relacionar com Deus tem a ver vir à igreja, Hipólito, uma vez por semana, trazer sua oferta, o seu culto. Algumas pessoas pensam que se relacionar com Deus tem a ver com Ele colocar uma canção na sua casa antes de dormir. Algumas pessoas pensam que se relacionar com Deus é fazer a repetição da mesma oração todas as semanas. E eu posso dizer para vocês que o relacionamento com Deus vai muito além disso. Essas situações podem ajudar no relacionamento, mas é muito além disso. O relacionamento que eu e você precisamos ter com Deus, e o relacionamento que eu e você precisamos estabelecer com os céus, parte da primícia do conhecer Jesus. Não podemos dizer que conhecemos uma pessoa, que relacionamos com uma pessoa, Gerson, que alinhamos esse relacionamento com essa pessoa, que temos intimidade com a pessoa, se nós não conhecermos essa pessoa. Quando nós falando de intimidade, que é conhecer, nós não podemos dizer que temos um relacionamento com Ele se nós não o conhecemos. O texto que lemos, Michael, Jesus faz uma pergunta para os discípulos, e eu acho maravilhoso o formato da construção de Jesus, Fernanda, com o relacionamento dos seus discípulos, ou quando ele queria descobrir algo dos seus discípulos. Primeiro ele faz uma pergunta, chama o corpo apostólico dele ali, os 12, e diz assim: gente, quem que as pessoas aí, a multidão que a gente tem trabalhado, servido, ministrado, dizem que eu sou? E aí os discípulos, rápidos na sua resposta, dizem assim: tem gente dizendo que você é a reencarnação de João Batista. E esse povo dizia que Jesus era a reencarnação de João Batista porque, infelizmente, eles não conheciam nem a Deus, porque Deus nunca deixou para o homem a reencarnação. Para o homem cabe nascer e viver apenas uma vez. Você pode dizer um amém por isso? Outro diz assim, uns eu ouvi falando ali que é o próprio Elias que voltou, que foi arrebatado. Uns ainda dizem que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. E eles ficam empolgados com aquela conversa. Quem eles dizem que eu sou? E fulano e Beltrano. Então Jesus ouve tudo que eles estavam falando, e de repente ele olha para eles e diz assim: e vocês? Quem dizem que eu sou? Sabe o que Jesus estava perguntando? Vocês me conhecem de fato? Ele e Sebastião caminhavam com Jesus há quase 3 anos, porque aqui está no finalzinho da caminhada ministerial de Jesus. Ele está prestes a se entregar à morte. Eles dormiam ao lado de Jesus, comiam ao lado de Jesus, eram ensinados, ministrados, preparados, capacitados. E ele faz uma pergunta para 12 homens: e vocês, quem dizem quem eu sou? E dos 12, só um respondeu. Eu fico pensando comigo, será que só Pedro conhecia Jesus? Por que os outros não responderam? Porque não o conheciam? Porque tinham medo de errar? Porque às vezes nós, num ambiente de perguntas, num ambiente de ministração, de ensino, o professor faz uma pergunta e você até sabe talvez a resposta. 12 homens foram questionados, o corpo apostólico caminhava com ele, dormia ao lado dele, comia perto dele. 12 homens são questionados dizendo: e vocês dizem quem eu sou? E 11 deles ficam meio ressabiados: será que vamos errar? E apenas Pedro se levanta, pastora Vanessa, e ele diz: tu és o Cristo. O que significava ser o Cristo? O Messias. Quem era o Messias? O prometido de Deus para a terra. Quem era o prometido de Deus? O Filho de Deus nessa terra. Jesus várias vezes, ele não permitiu ou não falou do seu propósito, da sua divindade, da sua messianidade, se é que eu posso dizer assim. Mas Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo. Cristo, hoje nós falamos Jesus Cristo. Cristo não era o segundo nome de Jesus. Cristo era a promessa de Deus para o povo judeu. Então nós pegamos Jesus, o seu nome terreno, dado pelo próprio Deus quando o anjo aparece para Maria, e Cristo, que era esse propósito do seu nascimento. E o primeiro que declara dos seus discípulos que ele era o Cristo foi Pedro.
Eu acho maravilhoso como Jesus, ele então dá continuidade naquela conversa, e Jesus olha para Pedro, e eu fico imaginando, conjecturando na forma que ele apresenta, né, a sua próxima fala, e eu imagino que ele olha impactado para Pedro. Quando Pedro diz assim, você é o Cristo, ele olha e fala, opa, alguém aqui me conhece. Se fosse nesse ambiente que nós estamos hoje, eu pergunto, se fosse neste ambiente, alguém responderia certo ao nível dele dizer, alguém aqui me conhece? Amém? Ele diz, Pedro, não foi carne e nem sangue. Ele está dizendo, não foi nenhum homem, não foi nenhum ser humano que te revelou, mas quem te revelou foi o Deus que está no céu. Sabe o que eu aprendo? Que se eu quero conhecer Jesus, eu preciso estar perto de Deus. E se eu quero conhecer o Pai, eu preciso conhecer a Jesus. Ele deixa claro isso para nós no Evangelho de Mateus capítulo 11. Ele diz, quem não conhece a mim, não conhece o Pai, porque o Pai se revelou através de mim. Mas vamos continuar. E eu acho maravilhoso, se você puder colocar já aqui para mim, só a última parte do texto, o verso 18. O verso 17, Jesus diz, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai do céu quem revelou isso, não foi um ser humano que saberia por si só. Ele diz, não é carne nem sangue que te revela, mas é o Pai. Ou seja, quando Pedro, ele deixa claro que ele conhecia Jesus, ou seja, que ele tinha um relacionamento agora com Jesus, algo aqui começa a acontecer. Eu quero que você preste muita atenção agora no próximo verso, que é o verso 18, porque o verso 18 é a resposta para algumas pessoas aqui. Antes de eu responder, Elvis, deixa eu dizer, eu encontro muitas pessoas se questionando qual é o meu propósito, quem eu sou em Deus, qual é a minha identidade. Se eu pedisse para levantar a mão aqui, quem ainda não entendeu por que você nasceu, qual é o propósito de Deus na sua vida, eu vou dizer para vocês que eu acredito que perto de uns 70% do auditório ainda não tem clareza sobre isso. Qual é a sua identidade em Deus? Eu vou dizer para você que tem muita gente que ainda não entende qual é a sua identidade, como Gideão, quando encontra aquele anjo, e o anjo revela a sua identidade, o seu propósito, homem valente. Era a identidade. Deus te chamou para libertar o povo, o propósito. Quem está me entendendo, diga amém. Vocês estão compreendendo? Eu digo para vocês, quase 70% das pessoas hoje que estão dentro das igrejas não sabem qual é o seu propósito. Sabe por que nós encontramos gente deprimida? Sabe por que nós encontramos gente com crise de ansiedade? Porque ele não se encontrou em Deus ainda. Eu não estou dizendo que é uma doença do diabo, que está endemoniado, só estou dizendo que falta identidade. Porque quando você tem o seu propósito e a sua identidade, você sabe exatamente quem é e para onde você vai. Pastor, como é que eu descubro a minha identidade? Como é que eu descubro meu propósito? Alguém está pensando, ele se perdeu na mensagem. Não, não me perdi não, eu estou dentro da mensagem. Estou bem dentro da mensagem. Porque quando Pedro revela que conhece Jesus, Jesus revela a sua identidade, o seu propósito. Olha o que diz o texto. Agora eu digo a você, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando você conhece Jesus de fato, quem Ele é, você encontra a sua identidade em Jesus. Ele revela a identidade. Falou, eu vou edificar a minha igreja sobre essa. Eu já vi pregador dizendo, não, Jesus não estava falando que Pedro era a pedra, Jesus estava falando sobre esta pedra, e ele apontou para ele mesmo. Não, gente, fica claro, o próprio nome Pedro, ele diz filho de Jonas. Simão, ele vai dizer, lá no grego original a gente vai encontrar isso, Simão. Ele diz, é sobre esta pedra, Pedro, sobre esta pedra que é você. Ou seja, tudo vai começar a partir de você, quando você vai reconhecer Jesus de fato, quem Ele é na sua vida. Ele revela a identidade dele para você. E quando Ele revela a identidade, Guilherme, Ele também revela o propósito. Ele diz, e sobre esta pedra eu vou edificar minha igreja. Tem um propósito com você. Pastor, por que nós precisamos alinhar o nosso relacionamento com Deus? Porque enquanto não alinharmos o nosso relacionamento com Deus ao nível de conhecermos a Ele profundamente, não vamos saber por que Ele nos colocou nessa terra. Não vamos saber por que nós nascemos.
Não vamos saber qual é a nossa identidade no Senhor. 12 homens estavam com Jesus, apenas um conseguiu revelar. Por que Jesus dá a identidade de Pedro e estabelece a igreja a partir do seu ministério? Ele se tornou esse fundador da igreja, porque Pedro era mais próximo de Jesus, porque Pedro era mais íntimo de Jesus, porque Pedro era mais aproximado? Não, é porque Pedro conheceu Jesus e revelou a forma que ele conheceu: tu és o Cristo. Igreja, nós temos que parar de avaliar Jesus apenas pelo que Ele faz, conhecer Jesus apenas pelas bênçãos dEle, e nós precisamos conhecer Ele profundamente. Posso ouvir um amém sobre isso? Amém. Conhecer profundamente. Esse é o ponto principal. Quem vocês dizem que sou? Pedro deixa claro: tu és o Cristo. Mateus 11, 27 diz assim: meu Pai confiou todas as coisas, ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece verdadeiramente o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Quando você conhece Jesus de fato, quando você reconhece de fato quem Ele é na sua vida, Ele vai revelar Deus. Sabe por que tem gente que ainda não tem certeza da sua salvação? Não é porque ele vive no pecado, ele não tem certeza da sua salvação, porque com todo amor e carinho eu digo isso, coloque amor nas minhas palavras, é porque ele não conheceu Jesus de fato. Porque quem reconhece que Ele é o Cristo, quem tem intimidade, está com o seu coração alinhado com Ele, sabe que é salvo. Amém, queridos? Esse é o propósito. Essa identidade que essa palavra declara sobre a vida de Pedro. E é isso que eu e você precisamos encontrar. Quando eu e você entendemos quem Deus é, quem Cristo é, quando eu e você entendemos qual é o propósito dele, sabe o que nós vamos começar a viver? Nós vamos começar a amar, Leozinho, o que ele ama. Nós vamos começar a fazer aquilo que Ele nos mandou a fazer. Por que ainda somos tão desobedientes frente a algumas situações? Sabe por que nós trilhamos esse lugar, infelizmente? Porque nós, com todo amor e carinho, temos essa dificuldade em conhecê-lo. Quando eu e você conhecemos a Cristo de fato, nós deixamos de amar o que Ele nos dá e passamos a amar quem Ele ama. Sabe o que hoje muita gente na igreja ama? Ama o carro novo, ama a casa nova, ama a promoção no trabalho, ama o ministério, ama a evidência que ele tem no altar. Sabe que muitas pessoas que estão dentro da igreja amam a bênção. Agora eu pergunto: Jesus morreu por causa do seu carro? Por causa da casa nova? Da promoção do trabalho? Jesus falou: Pai, eu entrego a minha vida para que eles sejam promovidos. Pai, eu entrego a minha vida para que todos sejam abençoados. Por quem que Jesus morreu? Por pessoas, por vidas. E não só as que estão aqui, mas também aquelas que estão lá fora. Vocês estão me entendendo, gente? Quando eu alinho o meu relacionamento com Deus, eu deixo de amar o que o meu coração deseja, eu começo a amar o que o coração de Deus ama. Sabe qual que é o nosso erro como igreja? Nós estamos muito tempo fechado dentro de quatro paredes, vivendo uma rotina religiosa. Eu não estou dizendo que você não tem que vir para a igreja, porque esse é o lugar do relacionamento com Deus, amém? É o lugar do culto com Deus. Posso ouvir um amém mesmo? Amém. Mas o problema é que nós só estamos nesse lugar. Nós vivemos o evangelho só dentro da igreja. Tem gente que lê a Bíblia só quando vem para o culto. Tem gente que só fala de Deus com crente. No trabalho dele, ele é o 007 gospel, agente secreto. Ao nível de alguém, ele vai falar: nossa, você é crente, não sabia. Gente, se você já passou, eu já passei por isso no meu passado. Se você passar por isso, significa que está ruim, o teu testemunho está terrível. Não, pastor, eu não gosto de misturar as coisas. Não tem como você ser cristão e as pessoas não verem Cristo em você. Amém, queridos? Não tem como, se as pessoas não... Ou alguém lá fala: nossa, não imaginava que você é crente. Pronto, lascou tudo. Satanás aplaudiu. É meu, é meu, é meu. Que isso, pastor? Mas é verdade. Nós precisamos, quando entendermos e conhecemos de fato, e alinharmos a nossa intimidade, o nosso relacionamento com Ele, Tiago, nós precisamos entender que um evangelho que só é vivido dentro do templo é um evangelho confortável.
E Jesus não nos chamou para vivermos o Evangelho só aqui. Ele nos chamou para vivermos o Evangelho aqui e lá fora. Está na hora de se libertar das quatro paredes. Está na hora de nós sairmos. Jesus diz: Pedro, agora que você me conhece, eu vou dizer qual é o meu propósito com você. Você é a pedra, e sobre esta pedra eu vou estabelecer a minha igreja, a noiva de Cristo. Ele falou: é sobre o seu ministério, tudo vai começar por você. Eu vou edificar algo grande que vai perpetuar por milhares de anos. Ele falou: não é aqui dentro, Pedro, é lá fora. No entanto, quando Jesus ele se entrega à morte, ressuscita, no 40º dia, no seu terceiro encontro com os seus discípulos, depois de ressuscitado, ele ficou 40 dias por essa terra ainda. No seu último encontro, Mateus 28:19, o que nós encontramos, o que chamamos na teologia da grande comissão. O que ele diz? Ide e fazei discípulos. Ele diz: não fica aqui preso não. Não fica querendo viver um moverzinho, tremor, eu estou tremendo. Não é isso não, eu não estou criticando. Mas tem gente que ele só quer viver o evangelho do tremor. Ei, nós precisamos entender que o avivamento que Deus tem preparado para a igreja nos últimos dias. Quem é a igreja de Cristo? Eu e você somos a igreja. Então diz comigo: nós. Quem é a igreja de Cristo? Nós somos a igreja. Amém, queridos? Nós precisamos entender que o avivamento que Deus promete para os últimos dias não tem a ver com um fervor da igreja, não tem a ver com um movimento fervoroso da igreja. O avivamento que Deus tem preparado para a igreja tem a ver com relacionamento fraternal uns com os outros, porque Jesus deixa o mandamento principal dizendo: ame a Deus e ame ao próximo. Avivamento, eu e você viveremos quando nós começarmos a amar quem Deus ama, dentro e fora do templo. É quando a nossa alma ficar tão angustiada passando alguém na rua, que antes nós questionávamos, falávamos: é um maloqueiro, é um maconheiro, é um pilantra, isso estava na prostituição. E nós pararmos de julgar, apontar o dedo, descer do carro, dar um abraço e falar assim: Deus quer transformar a sua história. Aí sim, parar de julgar e começar a amar. Você passa debaixo das esquinas, você vê as pessoas que estão vivendo escravas na transexualidade, e a gente repreende. Mas quantas vezes você parou e falou: posso dar um abraço em você? Que isso, pastor, eu vou abraçar um tipo de gente desse? Não é você, é o Espírito Santo que está na sua vida, que quer transformar a vida dela. É meio louco o que eu estou dizendo para vocês? Ofende? Não pode ofender, porque é isso que Jesus deixou. Mas desculpa falar, gente, eu vou falar de joelho para não te ofender, já falar pedindo perdão. A gente não consegue, Alain, amar nem quem está dentro da igreja. A gente não consegue amar o crente que senta do nosso lado, que grita um aleluia mais alto do que a gente. A gente fica irritado com o irmão que demorou 5 minutos a mais para tirar o carro. Eu sei que às vezes eles irritam a gente, mas não precisava perder a paz. A gente não consegue cumprimentar uma pessoa que a gente não conhece, que está sentado do nosso lado. Como é que a gente vai abraçar a prostituta? Como é que a gente vai abraçar o que está viciado nas drogas? Como é que a gente vai amar esse povo que Jesus morreu na cruz por eles? Sabe o que é o avivamento? Não é uma igreja fervorosa, cheia de movimentos. O avivamento é quando nós tivermos um amor fraternal uns pelos outros, e quando a igreja começar a se preocupar com a salvação dos perdidos. Quantas almas eu e você ganhamos este ano individualmente? Não me responda. Quantas pessoas você falou de Jesus esse mês? Por quantas pessoas você orou essa semana? Qual que é o problema? Alguém olha e fala assim: nossa, Gês, você é crente. Sou crente, porque as pessoas veem Jesus na Gês. E ela diz assim: Gês, ora por mim. Tem crente, Samuel, quando ele diz ora por mim, fala: oro sim. Ele nunca mais lembra, ainda mentiu. Ora por mim, oro agora, nesse exato momento. Quantas pessoas perdidas, gente, porque falar de Jesus ou falar sobre o evangelho com quem é crente, tem gente que fica perdendo tempo. Não, porque eu estava discutindo com meu vizinho que é cristão do Brasil. Gente, se ele já está na luz, você não tem que discutir religião com ele. Não, porque eu estava falando sobre o sábado com meu colega de trabalho que é adventista. Se ele já está na luz, ele entende que está na luz, por que você fica discutindo com ele? Ficar discutindo doutrina.
Não, porque o meu colega da Universal falou da prosperidade e eu dei umas pancadas gospel nele. Ei, gente, ele já acredita na luz que ele está lá. Sabe para quem que você tem que falar de Jesus? Para quem não conhece. Para quem não conhece. Não condene pelo erro que ela está cometendo. Ame mesmo ela errando. Mesmo ela errando. As pessoas ficam mais assustadas quando chegam no meu gabinete. Elas sentam e falam assim: pastor, eu tenho que confessar um negócio para você. E ele fala de um pecado, sabe o que eu digo? O cair é do homem, eu levantarei de Deus. Não importa, mas não importa. Eu não fui chamado para julgá-lo. Eu fui chamado para pastoreá-lo e amá-lo. E não estou dizendo que eu sou conivente com o pecado e com o erro. Eu pergunto: já arrependeu? Ixi, para chegar a conversar comigo é que já teve arrependimento. Por que quem não chega lá falar com o pastor, ele não arrependeu ainda? Já arrependeu? Então vamos conversar aqui dentro de um processo do quê? De compaixão e misericórdia. Diga assim comigo: Jesus me chamou para fazer discípulos. A primeira lição: se eu quero estar com meu coração alinhado com o coração de Deus, nós precisamos sair de dentro das quatro paredes da igreja e levar o evangelho para todos que ainda não conhecem o Salvador. É sair do culto, está disposto a parar para aquela pessoa que está puxando um carrinho de lixo, cansada de um dia inteiro catando papelão, latinha, e você tirar 10 reais do seu bolso e dar para ela, mas não só aqueles 10 reais, e dizer assim: Deus quer tirar você deste lugar de sofrimento e quer te levar para um lugar de transformação. Deus tem um plano na sua vida. Pastor, mas Deus não me revelou isso, como é que eu vou dizer? A Bíblia revelou que Ele tem um plano na vida de todos. Posso ouvir um amém? E não é só dizer como clichê, Jesus te ama, mas dizer de fato: Jesus ama tanto você que Ele morreu na cruz por você. Você sabe que eu não tenho esse tipo de pregação não. Talvez alguém está chegando e falou: ele é evangelista. Não sou evangelista não. Mas essa palavra ela está bradando no meu coração há alguns dias, de tal forma. Você está entendendo? Por conta de toda a agitação, é porque as trevas não querem que a igreja, primeiro as trevas não querem que a igreja venha para o templo, mas depois que ele vem, o que as trevas não querem? Que você vá levar Jesus para fora do templo, que você fique só aqui dentro. Você está me entendendo agora? Ele falou: ok, você converteu, aceitou Jesus, então fica quieto no teu canto e deixa os meus em paz. É isso que ele quer. Agora, o que Jesus chamou você? Ide fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a andarem na verdade. Quantas pessoas nós falamos de Jesus essa semana? Tem gente que trabalha no comércio, atende gente no balcão todos os dias. Tem gente que é tão impressionante, Sebastião, que as pessoas angustiadas, desesperadas, elas falam do seu desespero. E tem gente que fala: tá difícil. Ele fala da sua dor, ele fala: rapaz, o mundo está perdido. Se o cara está falando da sua dor, ele não quer saber do mundo perdido, porque ele já sabe que o mundo está perdido. Sabe o que ele está dizendo? Eu vi alguma coisa em você que você pode compartilhar comigo. Derrama o que você tem em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós precisamos entender que a grande comissão ela não tem a ver com uma sugestão, ela tem a ver com uma direção. Vão e façam discípulos. Pastor, eu não consigo nem cuidar de mim, como é que eu vou fazer mais um? Então arruma a sua vida para fazer mais um pelo menos. Porque o dia que você entender o poder no mundo espiritual que é gerado quando você faz discípulos, você não fica só em um. Você quer fazer 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, amém, queridos? A Bíblia diz que aquele que ganha uma alma, uma multidão de pecados dele é removido. Pastor, eu sou pecador demais. Então começa a pregar o evangelho. Pelo menos com essa motivação, não deve ser essa. Mas tem que andar. Quem está aqui comigo ainda, diga amém. Segunda lição que esse texto ele nos traz a compreensão, esse relacionamento. Que uma igreja, como eu falei para vocês, avivada, ela não se caracteriza pelo fervor das suas reuniões, mas uma igreja avivada, ela se caracteriza pela prática do amor ao próximo, da salvação de almas. Uma igreja que está disposta a cumprir o que Jesus chamou ela para cumprir. Você é essa igreja, pode dizer amém? Amém. Então eu tenho que entender que a partir do momento em que eu estiver disposto para levar a salvação lá fora, eu estou entrando num campo minado.
E as trevas não querem que vidas sejam transformadas. As trevas não querem que as pessoas sejam salvas. E para que eu possa dominar um território, eu preciso conhecer esse território. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Números, por gentileza. Livro de Números, capítulo 13. E o Senhor disse a Moisés: envie homens para fazer o reconhecimento da terra, a terra que quitou os israelitas, e mande um líder de cada tribo dos seus antepassados para este reconhecimento. Olha para mim um instante. Israel tinha saído do Egito, atravessado o Mar Vermelho, entrado no deserto, caminhado alguns dias, chegaram frente à terra da promessa, a terra de Canaã, a terra que emana leite e mel. Mas antes de entrarem na terra de emana leite e mel, na terra da promessa, antes de conquistarem aquele território, antes de estabelecerem de fato o reino sacerdotal que Deus tinha para a nação de Israel, Deus diz a Moisés: vão e conheçam a terra que vocês estão entrando. Quando eu e você estamos dispostos a pregar o Evangelho, nós precisamos estar dispostos a entender. Preste atenção muito nisso aqui, que isso aqui é muito importante. Nós precisamos estar dispostos a conhecer o território que nós estamos entrando, para saber contra quem você está lutando. A primeira vez que eles entraram na terra, Davi, eles entraram, espiaram e voltaram com relatório: os hititas moram nas montanhas, os jebuseus eles moram nas planícies, os ferezeus eles moram perto do Jordão. Eles começaram a dizer: olha, cada inimigo, cada um desses 7 inimigos representa uma área da nossa vida que precisa ser dominada, representa atuações malignas. Eles voltaram e disseram exatamente quem eles viram que estava na terra. Inclusive disseram: olha, tem gigantes, descendentes de Anak. Quando eu e você estamos dispostos para sair das 4 paredes e começarmos a propagar o Evangelho de Cristo, nós precisamos estar dispostos a conhecermos quem são os inimigos, quem é o valente que está agindo na sua cidade. Jesus ele tem nos chamado para pregar o Evangelho, e outras cidades que estão aqui. Ele nos chamou, Dani, para nós levarmos salvação para Colombo, Palmeirante, Tamandaré, para Curitiba. Posso declarar, ouvir um glória a Deus seu? Só que para isso nós precisamos conhecer qual é a realidade da cidade onde Ele nos colocou. Qual é a realidade do seu bairro? Para você poder pregar o Evangelho e levar salvação para quem está perdido, você sabe qual é o demônio que está aprisionando e acorrentando essa pessoa? Ai, pastor, eu não sou chamado para intercessor. Não, você é chamado para ganhar almas. Mas até quem vai ganhar almas precisa conhecer quem é o seu inimigo. Esses 12 homens foram para a terra de Canaã, entraram na terra, conheceram a terra, voltaram trazendo cachos de uva que tinha que 2 homens carregarem. Eles disseram exatamente quem habitava, onde habitava, mas teve um problema ali: eles tiveram medo. E a Bíblia diz que no final do capítulo 13 eles dizem assim: naquela terra existem gigantes, aos olhos deles e aos nossos olhos éramos como gafanhotos, como insetos. E eles não conquistaram aquele território, eles não cumpriram pelo qual eles foram chamados, morreram todos no deserto. Quem não entende a sua identidade, não cumpre o propósito pelo qual foi chamado, vai morrer no deserto. Diga misericórdia. Sabe por que tem gente morrendo moribundo, depressivo, síndrome do pânico, perdido, angustiado, porque ele não conheceu a sua identidade, o seu propósito. Aqueles homens morreram perdidos no deserto porque eles não compreenderam. 40 anos se passaram, Will. De novo eles chegam à beira do Jordão. De novo, antes de entrar na terra, o tempo passou, a realidade poderia ter passado, porque quando o tempo muda, os inimigos podem ser fortalecidos. Antes agora de Josué entrar na terra, o que ele fez? Ele mandou espias. Vão conhecer a terra. Pastor, está falando de mapeamento de território. Não entra nesse negócio de mapeamento, eu só estou dizendo, eu e você precisamos conhecer o inimigo de onde nós estamos. Agora eu sei que você está me olhando e falando: eu não vou conhecer isso, eu não estou preocupado com isso, não fui chamado para isso. Todos somos chamados. Por quê? Deixa eu explicar a terceira e última lição. Porque se você não conhecer o território que você está conquistando,
Se você não conhecer o inimigo do lugar que você está conquistando, você vai ser conquistado. Se você não conhece o território, a cidade que você mora em Colombo, qual é o valente que age nessa cidade? Quem são os demônios que agem no teu bairro? Qual é o valente que age na rua da sua casa? Eu sei que tem crentes aqui, que na esquina da sua casa, toda sexta-feira tem um trabalho de feitiçaria, tem uma vela, tem um frango, tem um porco, tem um negócio de sangue, tem uma garrafa de cachaça. É verdade ou não é? Porque tem um valente ali. Tem um valente, ele está afrontando você que é filho do Deus Altíssimo. E sabe o que ele está dizendo? Não tem crente nessa cidade, nem nessa rua. Pastor, e por que eu tenho que dominar? Por que eu tenho que conquistar? Eu ia ler o texto, mas eu não vou ter tempo de ler o texto. Mas eu vou contar a história rapidinho. Ló, sobrinho de Abraão, começou a ter problema com seus pastores, com os pastores de Abraão. Então ele falou, nossos pastores vão brigar, nós vamos brigar daqui a pouco, vamos separar. Abraão falou, então escolhe o lugar. E ele escolhe e vai para onde? Para onde Ló foi? Sodoma e Gomorra. Qual era a representação de Sodoma e Gomorra? Imoralidade, ociosidade. Os caras eram terríveis. Os caras eram tão imorais que quando os anjos foram visitar a casa de Ló, para tirar Ló e a sua família, os homens de Sodoma queriam dominar e abusar dos anjos. Mande eles virem para fora. Ló chega a oferecer as suas filhas donzelas. Ele falou, não queremos elas, queremos eles. Olha o nível da perversão dos caras. Ló, ele não conquistou aquele território trazendo a luz de Deus, a luz dos céus. Ele foi conquistado. Agora, foi ele conquistado? Não, foi a casa dele. Quando os anjos chegaram e disseram, olha, Deus está trazendo juízo sobre essa terra, e por conta da intercessão do seu tio Abraão, vamos entender o contexto, os anjos não disseram isso, nós viemos te livrar. Ló, pega a sua família e vamos embora. A primeira coisa, Bruno, que aconteceu, num território onde ele não conquistou para Deus, as filhas casadas e os genros falaram, não, nós não vamos com você, não, vamos ficar aqui, já foram conquistadas. E quem ficou em Sodoma e Gomorra, aconteceu o que com eles? Morreram, foram destruídos. Se eu e você não estivermos dispostos, Lorival, a conquistar o território onde nós habitamos, nós seremos dominados pelos demônios que ali estão habitando. Você está me entendendo? Está ficando claro para você isso? Aí Ló saiu com as duas filhas solteiras, donzelas, e a sua mulher, os que acompanharam. Quando Ló estava no meio do caminho, o anjo falou, não olha para trás, porque quem olhasse para trás revelava, Bruno, onde estava o seu coração. Quem olhou para trás? A mulher de Ló. Ele não conquistou o território agora conquistou a sua esposa. Olhou para trás, estátua de sal, parou ali, destino travado. Quem está comigo, diga amém. As duas filhas, controladas ou conduzidas por ele, vão com Ló até a caverna, se escondem. Elas saíram de Sodoma, o problema é que Sodoma não saiu delas. Quando elas chegaram na caverna, disseram, não tem quem coabite com a gente, como teremos filhos? Vamos embebedar nosso pai? Hoje eu coabito, amanhã você coabita. De quem era essa cultura incestuosa? De quem era essa cultura? Elas saíram de Gomorra, mas Gomorra ainda estava dentro delas, Nani. Ele não conquistou Gomorra trazendo Deus para aquele lugar, ao nível de Deus ter que trazer juízo sobre aquela cidade. A família dele inteira foi conquistada. E quem virou Ló? Ninguém. Um sinônimo de fracasso. Sabe por que eu e você precisamos entender que a nossa cidade, que o nosso bairro, que a nossa rua precisa ser dominada, conquistada? Não é só porque fomos chamados para salvação do perdido, não é só para nós declararmos Jesus como Senhor, é porque se você não ganhar a sua rua, quem age na sua rua vai dominar a sua família. Ou você conquista, ou você vai ser conquistado.